Olá, meu nome é Wanda Santos e vamos de mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você uma fase da minha vida, lá atrás, lá na minha adolescência, né? Após a adolescência, né? A pré-fase adulta. Quando eu tinha 19 anos, eu engravidei da minha primeira filha, né? E aí houve uma desavença de mummies and me, né? Mamãe e eu brigamos por causa disso. Ela pediu que eu me retirasse daquela casa e eu me retirei, mas tudo bem. Isso não vem ao caso. Fui morar com aquele amado, com aquele, né, o primeiro amor, com aquele homem que me fazia realmente respirar mais fundo. No entanto, no 19 anos, né, grávida, e os conflitos começaram aqueles conflitos. E quando a gente é muito jovem, a gente é muito impulsiva, a gente não sabe muito lidar, não tem aquele jogo de cintura, né? Eu jovem, ele jovem, não tínhamos um jogo de cintura. E ele começou a me agredir fisicamente. Um tapa na cara aqui, um chute ali, um soco no braço ali. E eu achava, brigava, mas até, né? Aí um dia ele chegou em casa mais alterado pelos usos de drogas mesmo. E aí veio a primeira surra. Mas até então, na minha mentalidade, tá drogado, né? A gente ouve o conselho de outras pessoas. Nossa, você não discute com o bêbado, porque o bêbado não tem, né? Não sabe o que tá fazendo. Na segunda, uma outra surra. Na terceira, uma surra absurdamente agressiva. Foi um mega espancamento. Nossa, não dá nem pra mensurar, ainda assim, detalhes, como eu fui espancada. Mas pra você ter uma ideia, a minha filha tinha 5 meses nesse período e ele já tinha me batido grávida. Mas nessa fase, minha filha já estava com 5 meses de nascida. E ele me bateu tanto, me espancou, me chutou, me socou, tentou me estrangular. E uma das vezes, e no momento assim de fúria, eu estava muito drogado, ele ia me bater com o martelo na cabeça. E a neném, ela estava num sofazinho. E assim, com 5 meses, eu não sei que fenômeno foi aquele, eu não sei. Mas eu juro pra você, ela gritou não. A minha filha gritou não. E ele deu aquele estalar, aquele acorda assim. E aí parou de me bater também. Eu já não tinha mais forças nem pra reagir de tão machucada que eu tava. Ele tinha me dado algumas marteladas. E a bebê gritou aquele não e começou a chorar. E ele se tocou e parou. Minha filha salvou minha vida. E aí, né? E ainda assim, eu era tão apaixonada por aquele homem, mas aquilo já não tinha mais condições de continuar. Mas ainda assim, eu ia sair de casa, mas ele se antecipou e falou: não quero, eu vou sair, eu vou voltar. Quando eu voltar, eu não quero mais você aqui. Eu era completamente apaixonada por aquele homem. E nenhum amor por mim. Porque quando você tem amor próprio, você não permite algumas coisas, né? Mas tô falando aqui sem filtro. E nisso, eu recolhi os caquinhos de mim, peguei a minha filha, nem roupa, só peguei umas trocas de roupas para essa minha filha e nós fomos embora. Coloquei o pé no portão e falei: eu nunca mais eu quero passar por isso, nunca mais eu apanho de ninguém. Aí faltei no trabalho no dia seguinte e fui me acomodar. Minha mãe me acolheu de volta em casa e eu fiquei lá. E no dia seguinte eu fui trabalhar. Minha chefe, quando me viu destruída daquele jeito, ela falou: você vai começar na academia. Ela tinha uma academia de karatê. E ela falou: você vai começar lá amanhã. Eu falei: tá bom, eu quero, porque eu não queria mais apanhar de ninguém. E eu comecei na academia no dia seguinte. Comecei a treinar. E quando deu um mês de treino, ela me colocou num torneio. Fui lá participar, né, faixa branca. Tomei logo uma surra de uma brucutu. Eu falei: não é possível, eu saio de casa para não apanhar, chego aqui, a brucutu vai me espancar e eu tenho que levar esse treino de karatê a sério, se eu não quiser apanhar. E eu comecei a treinar todos os dias, mas todos os dias mesmo, de domingo a domingo eu treinava. Treinei tanto, pratiquei tanto que me permitiu
me tornar campeã brasileira de karatê na minha categoria. Eu fui campeã brasileira. E isso me fez enxergar que eu era uma pessoa e que eu tinha um certo valor, mas ainda assim, como o fulano me chamava de burra, de feia, de suburbana, ruim comigo, pior semigo, aí você não presta pra nada, você não vale nada, você é podre. E eu dizia que eu não prestava, que eu não me emprestava, mas quem trabalhava naquela casa era eu. Quem sustentava aquela casa era eu, não era ele. Ele não trabalhava e ele não sustentava, mas quem não prestava, no dizer dele, era eu. E aí a gente vai, né, validando esse ser, porque quando ele te fala um monte de coisa e você diz que não aceita mais estar ali, você está validando. Mas até então nós já tínhamos nos separado, eu fui, né, treinando, mas tudo que eu fazia eu queria que ele soubesse, porque eu queria que ele me enxergasse a mulher maravilhosa. Eu queria que ele visse a mulher que ele havia perdido, né? Então eu comecei a fazer, eu fazia tudo, mas não era pra mim. Eu queria fazer pra mim, mas era só tipo canalizar, né? E aí eu fui, além de campeã brasileira de karatê, eu estudei, que ele me chamava de burra, de suburbana, então eu voltei a estudar, estudei, gostava muito de rádio, eu me formei como radialista, sou locutora de rádio, eu gosto de compor, eu gosto de cantar, e eu comecei a compor, aprendi violão, entrei na aula de violão, então, mas tudo era para mostrar pro dito cujo que olha a mulher que ele tinha perdido. Mas sabe qual é a moral da história? Ele estava borrando as calças para mim. Ele não queria saber. E eu comecei com a minha história para mostrar, para te dizer que é o seguinte: quando a gente faz as coisas para provar para alguém o nosso valor, é porque a gente está ali validando a nossa falta de amor próprio. Porque assim, tá bom, aí hoje eu sou super grata que isso é aquilo que eu fiz para mostrar para ele, hoje me tem muita valia. Sou super grata por ter aprendido a tocar violão, por ter me tornado professora, até professora de dança do ventre eu me tornei, porque ele me chamava de desengonçada, de burra, de suburbana, aquela coisa toda. E eu queria mostrar que eu tinha valor. Então eu fui lá me formar como radialista, porque eu queria que ele me ouvisse em alguma rádio. Eu queria que ele me visse dançando. Ele nunca ouviu um programa meu, nunca me viu dançando, nunca nada, porque ele estava borrando, sujando, melecando as calças para mim. E eu queria mostrar para ele que não. Então assim, a dica de hoje e a pergunta, olha aqui no meu olho, o que você tem feito para você, por você? Ou o que você está fazendo é para mostrar para alguém que você tem valor? A gente cresceu assim. Olha, vai ver o que perdeu, olha o que... A gente cresceu. E a gente cresceu se preocupando em provar alguma coisa para alguém, mas a gente não cresceu em saber quem a gente é, o que a gente quer. Eu sou cantora, eu sou compositora, e eu sempre quis isso para minha vida, e aí por eu priorizar outras pessoas, fui levada a outras coisas, não aquilo que eu sempre quis, daquilo que eu me identifico. Agora estou me identificando aqui no vídeo porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de ter um conteúdo para compartilhar. E eu pergunto para você, o que você está fazendo tem validade para quem? Quem você está validando? Você está se auto-validando ou está fazendo para validar alguém? Vamos pensar nisso. Vamos fazer tudo para que a gente possa se tornar algo melhor pra gente, porque tudo acontece através da gente, não é através de alguém para mim, é sempre de mim para alguém. É assim que as coisas acontecem. Quando você perde muitos anos, muito tempo da sua vida para ser validada para alguém e você não parou para pensar, às vezes você arruma o cabelo porque quer que alguém veja o seu cabelo bonito, ou a unha, ou enfim, mas e para você? O que você tem feito? Fala pra mim. E por falar pra mim, olha,
Muito obrigada para você que está assistindo meus vídeos, para você que está deixando seu like. Muito, muito, muito obrigada de verdade. Essa é a dica de hoje e até o próximo vídeo.